vamos dar início fazendo a nossa leitura de abertura do livro Vinha de Luz, né? É Vinha de Luz? Não, é Pão Nosso. É a lição Governo Interno. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de um modo, a ficar reprovado. Paulo está em Coríntios. Efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável, esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do equilíbrio ruidoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, diante dessa página tão bonita, né, nós vamos pensar em Deus, nosso Pai Criador, que nos criou para o bem e para o belo, com um projeto de amor perfeito para a nossa caminhada aqui na Terra. Então, nós agradecemos, Pai querido, por esta oportunidade de aqui estarmos, aconchegados nesta casa, tão singela, tão acolhedora, onde nós iremos receber os ensinamentos do Mestre Jesus para nos ajudar em nossa caminhada aqui na Terra. Então, por esse momento sublime, nós te agradecemos e te pedimos todo o envolvimento para a nossa companheira Monique, que ela seja feliz em sua explanação, fiel aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, é em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos espíritos amigos que se fazem presentes, é que nós damos início a essa manhã
de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós estamos com a Monique, que é lá do NELD. Muito obrigado pela presença, querida. E aí nós vamos estudar o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. É o capítulo 14, Honrai vosso pai e a vossa mãe. E ela vai falar sobre o item 9, a ingratidão dos filhos, correto? Então ela veio preparada para nos ajudar no entendimento dessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Jesus a envolva. E passamos a palavra para ela nesse momento. Bom dia. Gente, a minha voz está um pouco rouca, mas vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Com muita alegria que a gente sempre vai numa casa, recebe um convite, porque é um trabalho muito gratificante trabalhar com Jesus em todos os setores, todos eles mesmos. Às vezes a gente pensa que a gente ainda não está capacitado, né? Quando a gente chega numa casa espírita, às vezes a gente pensa que não está capacitado porque não conhece ainda direito o Evangelho, mas os espíritos falam para a gente que a gente tem que ter a boa vontade. Porque funções aqui tem várias. Forem conversar aqui com a dona Nelly, com o pessoal aqui, vocês vão ver que trabalho não falta. Mas a boa vontade é o que nos direciona, inclusive a estar aqui num domingo, 9h da manhã. Tem que ter boa vontade de conhecer esse mestre e seus ensinamentos de perto. E aí, de repente, quando foi me feito o convite, bacana, né? Aí vem um tema, ingratidão dos filhos, laços de família. Eu falei, opa, por que um tema tão fofo desse, né? A gente se pergunta. Logo eu que sou filha, né? Que ainda não conheço, pelo menos nessa encarnação, o outro lado da moeda. Mas sempre traz reflexões, primeiro, para quem estuda. Então, é muito legal a gente poder compartilhar esses entendimentos que nós temos durante esse processo. E aí, quando a gente vai preparar um estudo, a gente fala assim, legal, a gente vai ler primeiro, várias vezes, aquela parte, para entender, e depois a gente vai atrás de outros locais, outras reflexões. E logo me bateu à mente justamente essa visão de sociedade, porque para a gente falar desse tema aqui hoje, nós precisamos, primeiramente, entender alguns conceitos dentro dessa doutrina. Vamos lá. Quando nós falamos de família aqui na Terra, bem, nós começamos a nos reunir em grupos quando nós ainda éramos seres primitivos em evolução, em busca de quê? De se proteger, em busca de alimento. Olha só como é que nós não acreditamos numa progressão espiritual, numa evolução espiritual. Olha que interessante esse conceito. A gente, de repente, já repararam os nossos irmãos menores, os animais? Eles geralmente são seres mais individuais, alguns já vivem em matilha, né? Outros já vivem mais sozinhos, mas quando eles se unem, por exemplo, o exemplo de uma matilha, é para se protegerem, é para poder buscar alimento, para se reproduzirem, para eles se sentirem mais seguros entre eles. Não seria uma configuração de família no seu início, lá no germe? Gente, porque tudo tem um início. Tudo tem um início e tem um aprimoramento. Então, a gente começa a ver que essa história da evolução, se a gente observar, eu falo que o Espiritismo, basta apenas você sentar e observar a vida, que você vai ver que faz sentido. Porque somos nós, fala sobre nós, não fala sobre, igual as outras ciências que às vezes falam sobre outras áreas que nós desconhecemos. Não, fala sobre nós. Então, se a gente parar e observar a vida em todos os seus aspectos, toda a sua criação, a gente vai ver que ele é verdade. Porque está ali. Basta querer ver. Então, começou esse agrupamento, e aí, quando nós fomos evoluindo, chegamos a humanos, a gente também teve essa necessidade de se proteger. A gente também teve essa necessidade, às vezes, por exemplo, nós tínhamos que caçar para comer. Então, se um era mais franzininho, a gente procurava o quê? Escolhia os mais fortes para poder caçar. Olha que interessante. Então, nós viemos lá desde os primórdios aprimorando esse conceito de família, falando de ciência. Tá? E aí, de repente, quando a gente chega num entendimento, que já é o nosso grau evolutivo da inteligência,
de racionalizar as coisas, tanto que nós já temos o conhecimento da doutrina justamente porque nós já temos condições de entendê-la e de colocá-la em prática, não somente de conhecê-la, que isso é importante. Aí, de repente, a gente se dá com essas verdades. Ué, mas se nós nos reunimos em grupos para nos ajudar, para evoluir, por que nós temos atritos nesses grupos? Por que, às vezes, esses laços de família que hoje em dia são feitos de uma forma mais inteligente, mais racional, né? Por que de repente, a gente tem tantos problemas? É aí que o Espiritismo vem, como a chave de entendimento, como se fosse, não é o bálsamo de virar e falar assim, opa, você só está olhando o copo. Mas você precisa olhar todo o processo do copo. Como ele se tornou copo? Para que ele é copo? Vamos entender isso aqui? Somos seres em evolução. Então, Deus cria a todo momento. Então, é muito espírito. André Luiz nos fala em uma das suas obras que era mais ou menos 4:1. Então, imagine isso hoje. Já tem um tempo que André Luiz escreveu isso. Então, imagine isso hoje. Somos muitos, somos milhares. E somos espíritos. Todos nós aqui. Somos seres imortais. É um ser imortal conversando com outros seres imortais aqui. Então, quando a gente começa a perceber essa verdade, a gente já muda um pouco a configuração de família. Não é a primeira vez que a gente se encontra. Reencarnação. Reencarnacionistas. Temos vários períodos da nossa existência. Geralmente falam assim, né? Você só vive uma vez, a vida é uma só. Tem muita música que fala isso, né? Aí eu falo, bem, se a gente for considerar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, realmente é um espírito só. Agora, as vivências, as experiências terrenas, gente, eu nem ouso chutar quantas eu tenho, quantas eu ainda vou precisar ter para chegar à perfeição. Acredito que muitas. Então, não é a primeira vez que a gente esbarra com as pessoas, com os nossos irmãos. Não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar com muitos que estão aqui. Que às vezes a gente fala assim, mas isso é só para a família. Não, se a gente se encontra num grupo terreno, porque a casa espírita também não deixa de ser uma família. Né? Eu estava até conversando aqui com a Dilma antes de começar, justamente isso. Esse clima de casa pequena é tão gostoso, porque a gente, né, se reconhece, dá bom dia, dá boa tarde. E eu, antes de vir para o NELD, antes de vir morar em Campo Grande, a casa que eu comecei era uma casinha bem pequenininha. E tinha justamente, né, e é muito gostoso, mas não é só na nossa família. Então, se a gente se encontra em todos os lugares, mas aí a espiritualidade vem para a gente e fala assim, qual é o tua primeira morada? Qual a tua primeira função aqui na Terra? Aonde você reencarna? Quem são os que te acolhem no braço, no seio familiar? É a família. Aí, a gente começa a compreender. Se eu já estive muitas vezes com as pessoas, eu não tenho só laços de afeto. Eu também tenho vínculos. E durante essas encarnações, a gente vai criando vínculos. Vínculos, guardem essa palavra, porque é exatamente assim que se dá. Por exemplo, às vezes, numa encarnação anterior, eu possa ter desposado alguém. Essa pessoa pode ter me roubado, me matado. O feminicídio não existe, gente, e outros crimes por aí. Nós estamos falando da realidade da vida, das encarnações. O Espiritismo ele não vem mais omitir as coisas, muito pelo contrário, ele vem trazer a verdade. Bem, e essa pessoa, às vezes, foi a pessoa que eu escolhi para casar. Foi um filho que eu tive, foi um pai. Às vezes, eu fui essa pessoa que fez isso. Eu tenho um vínculo com elas, não tenho? Porque os vínculos, eles se dão de todas as formas. Eles se dão no afeto e eles se dão no desafeto também. Você está vinculado àquele irmão. Vocês têm um compromisso com ele. Porque os vínculos de afeto são muito fáceis. A cada vida, a gente vai reforçando os laços. A gente vai se reencontrando, vai se ajudando nessa caminhada espiritual. Agora, os vínculos de desafeto, esses daí dão, como dizem no dito popular, pano para manga. Mas a gente tem que ressarcir.
Como é que é? Arrependimento, reparação, expiação, para a gente crescer. Então, é justamente isso que acontece. Sabe quando a gente escuta muito dentro da doutrina espírita e dentro de todo o meio cristão, aquela fala muito conhecida assim, reconcilia-te enquanto ainda estão a caminho. Aí a gente lá dentro das nossas verdades, dentro das nossas dores, dentro do que nós chamamos de ofensa, se sentindo ofendido, magoado, a gente fala assim, eu não, deixa para a próxima. A próxima chegou. De repente, aquele desafeto que você teve em outro ambiente, reencarna como seu filho. Dentro do seu lar. Sabe por quê? Jesus, quando estava com os seus discípulos, perguntaram a ele, mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele falou assim, amarás a teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas. E o próximo mandamento, que é tão quanto o primeiro, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, né, como muitos falam, muitos espíritos falam, e eu acho que é fidedigno, é o médium de Deus. Foi o médium de Deus. Tanto que ele falava que ele e o Pai eram um só. De tanta afinidade. Não que eram uma só pessoa, correto? Então, se Jesus fala que amarás a teu Deus e ao próximo como a ti mesmo, é um mandamento de quem? De Deus. E aí, quando nós vamos ver o decálogo, os 10 mandamentos, tem lá, gente, eu já achei 2 versões. Tem uma, dependendo da tradução da Bíblia, que tem isso, né? É o 4º mandamento, é o 5º. Tem assim, é o único mandamento que tem promessa, olha só. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento que tem promessa. Então, isso nos chama a atenção a quê? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração. Você tem que ser obediente a Deus. Então, Deus está te pedindo para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Correto? Aí você faz o quê? Não vou amar. Mas Deus é infalível. Ele falou para você que você vai amar. Ele é infalível. Ele não erra. Não existem erros nos desígnios divinos. Então, enquanto o seu desafeto é alguém que mora em outro estado, no teu trabalho, que você tem que ficar lá, e é difícil, né, no trabalho, mas você tem que ficar lá, mas você volta para a tua casa, para o teu aconchego, você vai levando esse desafeto como desafeto. Até a hora que Deus fala assim, mas eu falei que você vai amar. E Ele te dá a oportunidade de receber esse desafeto dentro do seio da tua família. Porque você vai amar. Não, mas é problemático, mas vamos lá. Você vai ter que sentar todos os dias à mesa. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia nem é tanto. Mas antigamente, gente, eu venho de família de portugueses, e eu fui criado por bisavó, imagina, mãe, bisavó, tudo na mesma casa, uma loucura, né? Eu falo que era um intensivão familiar. E a gente tinha que ter isso, a gente tinha hora para tomar café, tinha que sentar na mesa, hora de almoço, hora de janta, de ceia, inventavam até refeição, só para a gente sentar na mesa. Português, né? Aí, hoje em dia não tem tanto, mas você vai ter que sentar à mesa com o teu filho, você vai ter a responsabilidade de conduzi-lo, porque... Meus queridos, quando a gente fala em maternidade, paternidade, é muito além do que se vê. É missionado. E aí, às vezes, a gente fala assim, né? Ah, mas eu não tenho nenhuma missão na terra. Tem filho? Segura. Tem sim. Tu tem. Como você tem? Porque dependendo da qualidade daquele espírito, é o missionato do missionado. Dependendo dos vínculos que você tem àquele espírito... Você vai desenvolver paciência, você vai desenvolver amor ao próximo, resiliência, resignação. É ou não é? Os missionários, quando a gente fala deles, eles não têm paciência, resignação, fé. Porque fé é obediência. Ah, mas eu não sinto fé. Se você obedece a Deus, fé é obediência. O sentimento, gente, tudo é um exercício aqui na Terra. A gente começa, o amar ao próximo como
a ti mesmo é um exercício. É quando você recebe aquele ser na sua família, e aí, de repente, como é que tem hoje em dia? Tem muitos transtornos que chamam o quê? Depressão pós-parto. Por quê? Essa maternidade era algo divino. É divino. Mas por que, de repente, você tem uma depressão pós-parto? Que você luta para aceitar aquele ser, que você fala, mas eu queria tanto ser mãe. Eu queria tanto esse ser. Por que, de repente, eu tenho tanta dificuldade? Primeiro, pode ser um desafeto do seu passado. Segundo, você está tendo que botar em conta o teu egoísmo e a tua vaidade em prol de outro ser. Eu tenho uma colega de trabalho, olha como o espiritismo é a vida, que ela acabou de ter neném, e ela se ausentou, como licença maternidade. E ela estava feliz da vida, como ainda está, graças a Deus, que continue. Mas a maternidade traz muitos desafios. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe. E como sabe? Você, de repente, dormiu uma noite inteira. Agora, se você dorme uma noite inteira, você tem que agradecer a Deus. Se acontece qualquer coisa com aquele ser, quem é o responsável? Quem é? Quando ele começa a falar, gente, qual é a palavrinha que ele fala o dia inteiro que você nunca mais, se ficar sem ouvir, é porque você vem banhado de lágrimas, né? Porque aconteceu alguma coisa no percurso que não estava planejado. Não, pelo menos pelos seres encarnados. Mãe! Minha tia fala, vamos trocar meu nome. Eu vou inventar que eu sou pai, que eu sou qualquer outra coisa. Porque é o dia inteiro, mãe, 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 mãe. Por quê? É justamente isso, Deus virando e falando assim, agora, olha só o exercício do amor ao próximo. Você vai ter que fazer por ele aquilo que você gostaria que te fizessem. Você vai ter que conduzir ele da melhor maneira que você gostaria que tivessem te conduzido. Quando a gente vai estudando e vai fazer terapia, quando a gente está fazendo terapia, é muito interessante. O que os psicólogos nos falam? Que a base do ser humano, nessa encarnação, tá, gente? É a infância. Já repararam? Você tem que acolher a tua criança, você tem que cuidar dela. A tua criança são os seus traumas do passado. E você tem que quebrar parâmetros. Por exemplo, se você vem de uma família onde você passou certas coisas que você não gostou de passar, qual é o teu desafio? Quebrar esses parâmetros. Não repetir, porque a gente tem a mania de repetir os parâmetros. A gente tem que modificá-los, que é justamente para a gente dar aquele ser ou aquilo que nós não tivemos. Então, gente, se isso não é um exercício de amor, eu já não sei mais o que pode ser. E essa minha amiga estava falando justamente sobre isso, que ela está exausta, porque ela tem que trabalhar fora, tem que cuidar de bebê. E olha que o marido dela, graças a Deus, entende a palavra pai, o missionato da paternidade, ajuda. Os dois estão ali juntos. E mesmo assim, é extremamente cansativo. Mas aí ela virou e mandou um vídeo esses dias, o nome da filhinha dela é Maitê. É até o nome da minha irmã, né? Aí ela mandou dela rindo, tal, não sei o que, ela falou, Monique, mas isso paga qualquer coisa. Porque é o amor. Nós fomos criados para amar. Aí você, de repente, cria aquele ser fofinho, né? Tão bonitinho. Aí, quando chega na adolescência, aquele ser, tudo era mãe, mamãezinha, de repente fala assim, eu quero fazer 18 anos para eu ir embora de casa logo, porque eu não aguento mais. Como é que pode, né? De repente, aquele serzinho tão fofinho. Gente, o Espiritismo também explica isso. Olha só, quando você recebe aquele ser tão pequenininho, tão fofinho no teu colo, é justamente, olha como Deus é inteligente. Gente, é a inteligência suprema. Você recebe aquele serzinho tão fofinho, você dá vontade de recolher. Não é assim? Quando a gente olha um filhotinho de qualquer coisa, não é bonitinho, é pequenininho, é cheio de detalhezinho, dá vontade de apertar. Aí o bebezinho, né, com aquele cheirinho de mamãe e bebê, né? Aquele talquinho, você pega, ai meu Deus do céu, que coisa linda. É o Espírito chegando, justamente para te comover, justamente para te falar, olha, eu sou tão frágil, e realmente é. Só que quando ele chega na adolescência, o Espírito, porque nós somos seres reencarnantes, lembra? Não é a primeira vez que nós estivemos com esse ser. Ele mostra com mais força por causa do seu corpo. Gente, é a ciência e o espiritismo, ó,
completamente juntos. Porque nós precisamos nos desenvolver. Um bebê, ele consegue andar? Um bebê de colo? Não. Ele ainda não tem a sua musculatura e tantos outros mecanismos do seu corpo físico para ter essas ações. Quando ele chega na adolescência, ele começa a ter todo o seu aparelho cerebral. O seu corpo começa a ter condições de ser operado de uma forma mais fidedigna pelo espírito que o anima. É igual uma máquina. O corpo físico é igual uma máquina. Se tem algum problema na máquina, o espírito vai ter dificuldade, às vezes, de operação. Não é assim? Tem uns que nascem com problema na voz, outros com outros. Por quê? A máquina veio com problema. Mas isso não quer dizer que o espírito, quando desencarnar, vai ter aquele problema eternamente. Não. A máquina que ele anima, por algum motivo, isso aí já é outro estudo sobre perispírito, outras coisas, mas a máquina que o anima naquele momento, ela tem um defeito, que não consegue ser operado. Não é assim? De repente você compra um rádio, nossa, rádio, mas vamos no rádio aqui mesmo. Um CD, antigamente, aqueles 3 CDs, né, que tu ligava, aí vinha 3, uma bandeja. Gente, quem não sabe o que é isso, pelo amor de Deus, só olha na internet que hoje em dia vocês acham, tá? Aí vinha aquela bandeja, você botava os 3 CDs. Se, de repente, um daqueles CDs, ou ela parar de girar, tu já não consegue botar o CD lá no fundo. A máquina está quebrada. Um carro. O carro está lá, funcionando perfeitamente. Deu problema no ar-condicionado do carro. O ar não vai gelar, mas o carro continua funcionando, porque é uma máquina. O corpo físico, quando nós desencarnamos, a máquina quebrou. Deu ruim, como dizem por aí. E aí o espírito, que é o condutor, vai vir e falar assim, vou ter que buscar outra máquina para eu conseguir seguindo o meu caminho. Então, esse serzinho ainda não está com a máquina completa, a máquina está construindo. Mas pequenininho ele já mostra certas inclinações. Pequenininho, ele já tem hoje em dia, né, tem uma campanha mundial contra bullying. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas isso é besteira. Mas o espírito está mostrando ali que talvez ele tenha uma tendência a não ter muito consideração aos sentimentos dos outros. Ali, às vezes, ele vai buscando, na escola, quando aparece com um lapisinho do amiguinho, alguma coisa, ele já está mostrando uma tendência que ele tem a pegar as coisas. Vocês estão entendendo por que paternidade é missionato? Você recebeu um ser cheio de virtudes e cheio de vícios, de defeitos, como todos nós somos. E Deus vira para você e fala assim, cuida desse meu filho, ele é muito importante para mim. Ele é valiosíssimo. E eu estou te confiando a tarefa de cuidar desse meu filho para mim. Ele precisa desenvolver certas virtudes. Ele já vem de muito tempo tendo problema nessa e nessa área. Por favor, ame-o como você gostaria que eu o amasse. Independente se a gente quer ou não, Deus nos ama. Porque não existe nada no mundo que possa nos afastar do amor de Deus. Mas é uma conversa de Deus conosco. Você não gosta quando eu te amo, quando eu sou indulgente? Quando eu te perdoo, quando eu te crio imensas, infinitas possibilidades de crescimento, quando eu te proporciono as mais diversas oportunidades de aprendizado, proporcione ao meu filho isso também. E eu vou te amparar todo o percurso. Entenderam porque é missionado? E esse espírito vem. E aí, às vezes, a gente acha bonitinho, né? Essas inclinações. Tão esperto. Pegou lá o chocolatinho melhor na frente do colega. Né? A gente acha lindo. Gente, eu estou falando porque eu também sou um espírito aqui em aprendizado. Quando eu falo com vocês, eu me vejo nessas situações também. Eu era briguenta. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. De vir para a diretoria a todo momento. E a minha avó, coitada, virava, me botava de castigo, meu avô falava assim, isso mesmo, ela tem que se defender. Não é? E do lado de quem que eu ouvia? Do vô. Olha só, porque a gente sempre quer reforço para o que a gente acha que está certo. Graças a Deus, um dia eu entendi esse processo. A misericórdia divina da nossa vida. Mas então é isso. Aí, de repente, você que achou lindo aquele ser briguento, lindo aquele ser esperto, a filosofia do esperto,
Aí, quando a máquina está completa, ele já pode ter completamente ação sobre os seus atos. Bem, você ensinou para ele que aquilo era correto, você reforçou os defeitos. Meu amigo, tu vai ter uma dor de cabeça. Porque aí, de repente, o que ele fazia com os outros, ele faz com você também. Não, mas não pode. Eu sou mãe. Olha, meu pai tem uma frase, meu pai, gente, caralho, que eu adoro, para dizer o contrário. Ele fala assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Só que a gente se esquece que o exemplo não é uma das maneiras de educar, não. É a única. Lembra que eu falei de repetir o parâmetro? Na maioria das vezes, a gente repete os parâmetros daquilo que nós vimos os nossos pais fazendo. É automático, porque a nossa mente, na máquina, foi programada pequena, quando ainda estava em formação, a agir daquela forma, a tomar aquilo como verdade. Está entendendo por que é fundamental os pais darem uma nova programação para essa máquina? Virar e falar assim, não, isso aí está errado, meu filho, mudar a configuração. Para que o espírito com essa máquina, diferente de entendimento, tenha novos conceitos e tome novas escolhas, diferentes daquelas que ele fazia antes. E aí a ingratidão, às vezes, ela se dá, às vezes, por um desleixo, um descuido nosso. Justamente dessas inclinações que a gente viu e não podou. Principalmente quando se trata de vaidade e egoísmo. Sabe por quê? Se você ensina ao teu filho que é da cá o meu, é da cá o meu, inclusive quando for a sua vez. É a verdade que ele tem. E se esse espírito já traz essa verdade, que geralmente é assim, porque o espírito, quando já tem um conhecimento, ele pode até receber esses conceitos, mas ele já está mais completamente imunizado. E a gente vê isso aí nos grandes exemplos. Mas quando ele já vem com isso, ele reforçou, né? Reforçou a crença. Da cá o meu. Então, na hora que ele tiver que pensar, lá na sua velhice, se ele vai cuidar de você, ou ele vai viajar para não sei aonde, ele vai viajar para não sei aonde. Você ensinou para ele que isso é correto. Mas é um momento que eu estou precisando muito. Eu até acho que o meu filho tenha que se priorizar, mas nesse momento eu estou precisando muito. Mas você ensinou para ele que ele tem que se priorizar sempre. Não tem que pensar no seu colega, não. Você pega o seu primeiro. Não, você não tem que olhar para não sei o que, não. Você faça o teu. Aí você, naquele momento, pensa o quê? Ingrato. Aí é também uma questão de autoanálise, mas também tem o outro lado da moeda. Porque também tem aquele espírito que você fez tudo o que você podia. Você tentou de tudo quanto foi jeito. E ele é um espírito teimoso, igualzinho a gente, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente também tem tanta teimosia ainda, a gente bate tanto nas mesmas teclas ainda. Eu falo que nós somos resistentes. Olha, o espírito ele tem uma resistência incrível, principalmente em querer mudar os parâmetros, né? A gente fica ali, a gente é apegado, a prova do apego aí, aos velhos conceitos. Então, o espírito resistente nas suas ideias. Você fez de tudo. Você não desistiu dele. E mesmo assim, ele não correspondeu o que você imaginava, o que você queria, ou o que você almejou, o mínimo que fosse. Lembra os vínculos que a gente faz durante a vida? Quando nós falamos que nós somos herdeiros de nós mesmos, quando o Espiritismo nos diz isso, você é herdeiro de você mesmo, nós somos herdeiros de nós mesmos, isso tem muita verdade. Porque nós programamos os nossos vínculos. As reencarnações, elas são oportunidades de aprendizado. Então, a partir do momento que eu escolho perdoar todas as ofensas que aquele espírito me faz, não desistir dele, porque não desistir dele é não desistir de mim. Já pararam para pensar nisso? Porque é o teu aprendizado que está em jogo. Se Deus te deu um filho difícil, é porque você tem que desenvolver, talvez, a paciência. Você tem que ou aprimorá-la. Às vezes você já tem até a virtude ali, mas você precisa aprimorá-la, porque até chegar à perfeição, a gente vai ter que aprimorar muitas das nossas virtudes, que já estejam em germe. Então, você precisa aprimorá-la, você precisa aprender, você precisa crescer, meu amigo.
E ao não desistir do teu filho, você não desiste de você, da oportunidade que te foi dada de conviver com aquele ser para que você cresça e ele também. Lembra de Deus falando? É um filho meu. Mas quando alguém te recebeu aqui na terra, Deus também falou para tua mãe e para o teu pai, é um filho meu, cuida dele. Então, todos nós somos muito amados e zelados por Deus. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Por isso que a gente fala que Deus não tem filho privilegiado. Tem diferentes graus evolutivos. Então, quando nós ouvirmos falar sobre ingratidão, nós espíritas, engraçado, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro muito interessante. Ele geralmente vem com um pedaço da Bíblia, né? E Emmanuel até replica isso, né, nas suas mensagens. Ele pega um versículo da Bíblia e faz um texto. E ele é muito interessante, porque ele pega uma parte da Bíblia, Kardec vem, faz ali um discorrer sobre tal, e aí tem uma parte chamada Instruções dos Espíritos. E nós estamos nessa parte. Sabe por quê? Porque os espíritos não deixaram nem nenhum encarnado falar, embora Kardec tivesse, né, completo preparo para falar sobre isso. Eles mesmos vêm falar para dizer assim, olha, o negócio é sério. É para dar uma veracidade maior. E aí, Santo Agostinho fala assim para a gente, ó, espírita, ó, já falou com a gente, não falou com outros. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximação a essa alma de Deus. Porque aí essa alma vai ter o conhecimento de amar ao próximo como a si mesmo. Ela vai buscar ter esse exercício, por mais que para ela também seja difícil. E olha só, essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Missão. E aí, a gente fala assim, nossa, mas meu filho quer falar comigo, saiu de casa, não quer mais falar comigo. A gente vê casos até piores do que esse, gente. É a vida, são os aprendizados. Mas como você reage a isso? Porque, olha só, quando eu recebo uma água, eu vou aqui botar água, né? Eu recebi essa água. Ela é minha agora, ela está no meu copo, correto? O que eu vou fazer com ela é de responsabilidade de quem me deu ou é minha? O copo é meu. Se eu quiser, eu molho a planta. Se eu quiser, eu lavo a mão. Se eu quiser, eu lavo o rosto. Se eu quiser, eu bebo. Se eu não quiser, eu deixo aqui parada, eu enterro o meu talento. O que nós fazemos do que nos foi ofertado, confiado, da oportunidade que nos foi dada? O que o outro está fazendo, mas ele não compreendeu. Mas aqui, meu irmão, quando a gente fala de evolução, por mais que nós viemos em família, por mais que nós viemos em conjunto, por mais que a gente busca, né? Porque é mais fácil, né? Na gente em conjunto a gente vai mais forte. Mas a caminhada é individual. Então não é sobre o outro, é sobre você. Porque a gente, quando vai ver palestra, eu falo porque eu sento aí também, tá, gente? Não é só vocês, não. Eu sento muitas vezes aí. A Rafa está aqui, ela sabe. Quando a gente senta aí, a gente fica assim, meu tio tinha que estar aqui para ouvir esse negócio. Meu pai está perdendo isso aqui. A minha mãe, mamãe tinha que vir, da próxima vez eu trago ela. É assim? Não é sobre o outro, é sobre você. Por que você identificou que aquilo o teu tio tinha que ouvir? Porque você reconhece. Por que você reconhece? A gente só reconhece o que a gente já teve, tem ou está em desenvolvimento. A gente só reconhece o que tem. Então, quando você pensar que aquilo serve para o outro, aquilo serve em algum grau para você também. É quase uma confissão. Então, é justamente sobre isso. É sobre você. E aí? Ah, mas o outro não quer entender. Mas como você reage a isso? O filho não quer falar com você? Você está espraguejando ele? Você continua alimentando o rancor? Você está piorando aquela situação? Ou você está lá orando, respeitando o tempo dele, porque às vezes a gente sabe também que se forçar é pior, vai dar uma briga às vezes pior. Ou você está lá orando, mandando bons pensamentos, lembrando bem dele,
vibrando no bem. Isso é, olha, é escolha. Lembra? Fé é obediência. Ah, mas eu não tenho tanta fé que vai mudar. Começa a obedecer a Deus. Começa a perceber o que Deus está pedindo de você. Ele está pedindo para você ser bom. Ele está pedindo para você aprender a amar. Às vezes a gente não precisa nem sair de casa para fazer isso. Nesse parâmetro, uma oração, a gente precisa se deslocar, gente. A gente pode estar no trânsito, dirigindo e estar fazendo uma oração. É falar com Deus. Não precisa de ritual, não. É só ter sinceridade. O que nós temos feito? Porque a ingratidão vai vir de vários locais. Nós não somos anjinhos. Olha só, nós estamos indo para um plano de regeneração, né? Provas e expiações caminhando para a regeneração. Vou fazer uma perguntinha aqui básica para vocês. Santo se regenera? Santo, quem tá? Santo lá, perfeito. Regenera? Está completo. Então, se nós estamos indo para a regeneração, quem é que se regenera? É o Espírito. Quando a gente fala que na terra de regeneração, foi colocado lá para estudar, para se regenerar. Foi colocado para se tratar, para se regenerar. Né? Quem é que vai para a regeneração? Vocês também, gente, pelo amor de Deus. Né? Todos vamos. Porque a gente tem muito que aprender, tem que melhorar ainda. A gente tem que se regenerar. Então, a gente tem que parar de olhar, porque, olha só, é teu filho, é sangue do meu sangue, nessa encarnação. O espírita, ele, olha, a gente já não tem um monte de desculpa. Eu falo que ser espírita, quando a gente escuta aquela frase de Raul Teixeira, que ele fala assim, espírita é para quem aguenta, é verdade, porque o espírita ele já não tem mais direito de falar que não pediu para nascer. Eu não pedi para nascer nessa família. Pediu. Pediu sim, amigo. Como você pediu? Eu não pedi para... Pediu, amor, pediu. Pediu sim. Tá, calma aí. Aí entra naquele dito popular que os adolescentes gostam muito. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, vai lá e vamos adiante. Respira, inspira, não pira, com fé. O espírita já não pode mais ter esses problemas. É o que Santo Agostinho fala para a gente. Então, é sobre ele, mas faça a tua parte. Faça a tua parte. Sabe por quê? O Espírito é eterno. E isso é um cuidado de Deus para cada um de nós. Quando ele fala assim, faça a tua parte, reconcilia-te enquanto estão a caminho, ele está falando assim, porque quando vier na tua família, a convivência vai ser mais fácil. Quando vier mais perto de você, a convivência vai ser mais fácil do que vocês ficarem alimentando rancor, desafeto esse tempo todo. Aí cresce, porque, olha só, nós temos dois... Tem um ditado indígena que fala que nós temos dois lobos dentro de nós. Um lobo mau e um lobo bom. Qual que vai ficar mais forte? Aquele que você alimenta com mais frequência. Qual lobo dentro de nós temos alimentado? Então, não é sobre o outro. Você está fazendo a tua parte. Você está fazendo de tudo para que os seus vínculos com aquele ser sejam vínculos de afeto, que se transmutem, que se modifiquem, que se aprimorem. Você está fazendo de tudo para crescer, para aprender a amar. Você está doando de si. Se o outro não quer, meu amigo, ele vai ter a oportunidade dele, porque Deus educa todos os seus filhos. Essa é a pedagogia divina. Fomos criados simples e ignorantes com destino à perfeição. Então, não tem como fugir disso. Por isso que eu falo. De repente, quando a gente se depara com essa doutrina, você fala assim, eu vou mudar, não é nem por questão de querer ser bonzinho na fila do pão, não. É por questão de inteligência. Porque você vai ter que passar por isso. Então, aceita que dói menos, vai mais rápido, meu amigo. Entenda, para que você mude logo isso, para que você não tenha mais essa dor. Tem um livro de André Luiz, Missionários da Luz. Esse é um clássico do Espiritismo. A reencarnação de Segismundo. Mas, para quem não sabe, vamos lá conversar, porque é sempre bom lembrar. Olha só como é que somos espíritos que se reencontram. Segismundo precisava reencarnar. Porque numa encarnação anterior, o casal que ele pleiteava reencarnar, como filho, por causa de uma paixão alucinadora, louca,
que a gente sabe, né, que a gente tem que domar as nossas paixões, educá-las, porque senão a gente vai saindo de rompante, arruma dívida, arruma vínculos para ressarcir. Ele mata o rapaz. E a esposa, a mãe, que seria a mãe de Segismundo nessa encarnação, acaba a sua vida num prostíbulo. Olha que legal, nada legal, né? Olha que panorama terrível. Passaram-se, né, o tempo na espiritualidade. Esses espíritos seguiram seus caminhos, porque são espíritos imortais. Tiveram seus aprendizados, reencarnaram, até que chegou um momento que eles se reencontram novamente e vêm com uma programação de receber Segismundo, Adelina e Raquel, se não me engano o nome dos personagens. Gente, eu para guardar nome não sou muito boa, não, mas está lá em Missionários da Luz. A reencarnação. E eles, de repente, se programam para receber Segismundo, o assassino de outrora, o malfeitor de outrora, como seu filho, porque ele queria muito ter oportunidade de nascer nesse lar para ressarcir os danos. E eles concordam. Só que quando chega aqui na Terra, começam-se as dificuldades. Quem nunca passou por alguém, ou conheceu alguém, começa a conviver e fala assim, eu não entendo esse ditado, mas vamos lá. Meu santo não bate com ele. Aí eu fico imaginando dois santos não querendo falar um com o outro, sabe? Uma coisa completamente desconexa. Mas vamos lá, que a gente fala assim, meu santo não bate. Toma, que esse é teu desafio. Porque amar o bonitinho, o benfeitor, o fofinho é fácil, não tem mérito nenhum nisso, tu já aprendeu. Agora, aquele que precisa, ou aquele que, né, que é diferente de você, esse é o teu desafio. Esse é o desafio de amar. E aí, de repente, tem todo um trabalho da espiritualidade para que Segismundo consiga reencarnar. Ele consegue, tá, gente? Outro exemplo, como somos espíritos imortais, a gente tem que tomar muito cuidado como nós direcionamos os nossos espíritos que nos foram confiados por Deus. Porque antes de serem nossos filhos, antes de serem nossos tutelados, porque hoje em dia, né, não tem só filho, vó cuida de filho, tia cuida de filho. Eu mesma tenho um caso que a minha madrasta me desencarnou, minha irmã tinha 4 anos de idade. E eu fiquei com ela até ela ter 12, 13, depois eu tive que me mudar para o Rio, mas ela está lá com meu pai, está tudo certinho. Mas, ou seja, nós temos funções, às vezes, que nos são requisitadas pela vida. Às vezes, a gente precisa tomar o lugar do outro e fazer da melhor forma possível. Isso foi acaso? Não existe acaso. Não existe acaso nos planos de Deus. Então, quando você se vê numa situação dessa, pensa direitinho, porque é uma oportunidade que você está tendo. E toma cuidado com os conceitos que você está plantando, porque você vai colher. É justamente isso que acontece no livro Libertação com Gregório. Gregório, um espírito já há 700 anos. Gente, 700 anos no umbral. Imagina a situação. Aqui na Terra foi um grande pontífice, eu não vou dar muito detalhe. Quem quiser ler o livro, que é maravilhoso, vamos ler, gente. E a mãe dele, que já era um espírito de esferas, completamente preocupada ali, sem desistir dele na espiritualidade, gente. Eu estou falando isso quando a gente retorna para casa, porque nós continuamos a nossa missão. Ou vocês acham assim, desencarnei e voltei, não é mais da minha ossada, estou livre. Lê do engano, amigo. Lê do engano, enquanto não reparar, é da tua ossada, sim. Vai passar 700 anos e você vai estar lá comprometido ainda. O tempo que for necessário. Porque Deus não trabalha com autoridade, não. Ele não impõe na marra. Mas Ele trabalha com tempo e com muito amor. Então, Ele vai te dar o tempo que você precisar, mas você vai ter que aprender. Vai ter que efetuar o aprendizado. Não vai ter jeito. Então, justamente, ela estava preocupada e um espírito... Gente, estou falando de espírito igual a mim, não. Estou falando de espírito evoluído. Estava preocupada com aquele ser. Porque quando ela estava encarnada, que ela foi sua mãe... ela tinha se dado conta que ela tinha ressaltado, ela não tinha corrigido certas inclinações dele e tinha dado apoio em certas escolhas erradas que ele fez. Olha só. E não é Deus que impõe isso, não. Sabe, não tem um tribunal na espiritualidade que Deus vai falar assim, vai lá arrumar. Deus não é esse cara. Muito pelo contrário. Deus é amor. É a tua própria consciência. É você mesmo, sabe por quê? Quando a gente está aqui na Terra, dentro desse corpinho de carne, a gente tem muitas distrações.
Por exemplo, estou olhando aqui, olha a Dilma, olha o Eduardo, olha a Ana, vou olhando vocês, vou aqui, ó. Então, a minha mente lá dos meus débitos, ela está aqui agora, ela não está lá. Porque eu tenho coisas a fazer, eu tenho um trabalho que eu tenho que ficar lá 8 horas por dia, né, dentro do meu trabalho. Aí, de repente, você vai para a casa espírita, você vai para a academia, você tem a tua família, você tem muitas distrações. Desencarnou, tu não tem mais 8 horas por dia para ficar distraindo a mente no trabalho, não, amigo. Plena consciência. E aí, se o teu desafeto lembra de você, automaticamente você tem ciência disso. A coisa é muito mais ostensiva. Alguém aqui já desdobrou do corpo quando dorme conscientemente? Aí a gente tem consciência quando a gente passa por uma experiência dessa. Como é ostensivo voltar para casa. Como os sentidos, da audição, da visão, de todos eles, dos sentimentos, nos engolem se a gente não domá-los, se a gente não educá-los. Porque o Espiritismo, como diz Leopoldo Machado, é obra de educação. É a ferramenta que vem nos educar, espíritos milenares, e persistindo no erro. De repente vem essa chave e fala assim, ó, calma, agora vocês têm um manual moral e uma resposta para um monte de coisa. Agora eu quero ver qual é a desculpa de vocês. Vai lá. De graça hoje em dia, porque a internet, a gente estava até falando aqui justamente da inteligência artificial, das ferramentas da internet, que são maravilhosas e perigosas algumas. Mas hoje em dia a internet, para quem quer, tem muita coisa útil, gente. Baixa de graça o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Tem um aplicativo chamado Kardecpédia, tem todas as obras lá, de graça. Eu sei porque eu tenho no meu celular. Então não tem mais desculpa. Agora, lembra que eu falei no início dos trabalhos na casa espírita, que às vezes você não conhece tanto, mas mas o que você precisa o que te falta é boa vontade. E no Livro dos Espíritos, Eduardo sabe bem disso, né, Eduardo, dando aula lá? Falta lá. Não, Eduardo, com gente precisar, só sentar do lado dele e perguntar. É o esforço para domar as más inclinações. Mas a gente tem que ter boa vontade. Falta vontade. E uma vez, eu vi uma explicação filosófica sobre isso. Porque eu falava assim, né? Como todo mundo aqui. Como que me falta vontade? Eu vou para a casa espírita, eu vou lá, eu vou na caridade. A gente adora falar que vai na caridade, né? É terrível isso. Porque a caridade ela é muito mais além do que aquele trabalhinho que você está fazendo. Ela é um trabalho de uma nova consciência sobre a vida. Mas aí você vai lá dar um prato de sopa, você acha que tu é o melhor do mundo. A pessoa que eu vos falo quando começou no espiritismo era adolescente. E eu fui, assim, meio que rebelde, porque minha família não era espírita. Aí eu fui uma vez fazer o trabalho da sopa, escondida ainda. Tinha uns 16, 17 anos. Me senti, né, indo, eu vou dar sopa. Olha que ser evoluído. Cheguei lá, tomei uma lição de vida das histórias que eu ouvi, que eu voltei quietinha. Falei assim, tá, agora eu estou começando a entender o que é esse negócio aí de caridade, porque a gente vai ajudar o outro e o ajudado é a gente. As fichas caem. E esse é o exercício, é o aprendizado. E um aprendizado efetuado com amor. Quando nós estamos aqui num domingo de manhã, 9 horas da manhã, a gente podia estar dormindo, podia estar tomando café, podia estar fazendo o almoço. Mas quando nós nos predispomos a estar aqui, é porque essa vontade já existe em nós. E é justamente essa filosofia me explicou isso. Que o querer, eu estou com sede, eu quero, né? Eu tenho o desejo de beber água. Está aqui, ó, na minha frente. Eu já tenho água, eu já tenho copo. Tenho desejo. Bonita água, né? Estou aqui, desejo. A vontade é a ação. Quando eu pego e pratico o meu desejo, eu vou atrás dele. Então, que nós possamos entender que vontade, na verdade, é o verbo amar. É o verbo fazer, é o verbo de ação. Que nós possamos compreender, quando nós passarmos por esses desafetos, aonde quer que seja, que a pedagogia divina ela não falha, Deus é infalível. E se você está tendo uma oportunidade hoje
de repente mudar um parâmetro qualquer, de começar a refinar os teus sentimentos, de ressarcir, de perdoar, meu irmão, não perca mais tempo. Você é um espírito eterno, é verdade. Você vai ter a eternidade para aprender? Vai. Deus é misericordioso. Mas você quer ser feliz? Você já está cansado de passar por tantos problemas? Você está cansado do peso da vida? Enquanto você não aprender, não tem como ela se tornar mais leve. Herdeiro de nós mesmos. Que nós possamos fazer hoje o que nós queremos colher amanhã. Que nós possamos florescer aonde Deus nos plantou. Gente, deu meu tempo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e que Deus abençoe a todos nós. É. Nós só temos a agradecer, né, a Monique por esse estudo tão bonito, falando aos nossos corações, né, coisas necessárias para esse olhar interior. Então, muito obrigado, volte sempre, tá? E aí a gente, né, está muito feliz por ela ter trazido para a gente esse tema de forma assim tão profunda, tocando os nossos corações. Que Jesus a abençoe sempre, para ela estar sempre nesse trabalho no bem. Então, só nos resta agradecer a Deus por essa grande oportunidade, né? Obrigado, Pai querido, por essas lições tão importantes em nossas vidas, esse momento precioso que é estarmos num corpo físico, com propostas novas e na construção da nossa felicidade. Então, agradecemos a Jesus pela nossa vida, né, dele estar presente, nos direcionando, nos mostrando as leis de Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, os bons espíritos também, que nos ajudam, que torcem por nós, estão sempre nos dando dicas para seguirmos em frente e sairmos desse corpo, dessa oportunidade bendita, muito melhores do que quando aqui chegamos. Então, pedimos permissão a Deus para encerrarmos esta primeira parte dos trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus por tudo.